Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. É sempre muito bom estar aqui com você diariamente, há mais de 5 anos, para meditar, refletir e nos aprofundarmos na palavra de Deus. Aprofundar quer dizer ir para o fundo, não se conformar somente com a superfície, com a superficialidade, mas ir para o fundo, mergulhar no mistério da palavra do Senhor. Eu quero agradecer a sua companhia, você que curte, comenta, compartilha, você que diariamente se beneficia desse momento simples, franciscano, mas que é muito importante, já se tornou e é muito importante na vida de tantas pessoas. Muito obrigado pelos testemunhos, pelos comentários. E agora vamos ao Evangelho. Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 11, do versículo 47 até o versículo 54. Lucas, capítulo 11, do versículo 47 até o versículo 54, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram os vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomaste a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, desde ontem, nós estamos meditando e refletindo sobre uma chamada religiosidade tóxica. Uma religiosidade que, ao invés de religar, a palavra religião é isso, religar, nos religar a gente com a gente mesmo, nos religar com o outro, nos religar com Deus, na verdade, usa-se a religião para desligar, para segregar, para afastar, e não para algo que ela deveria fazer. E Jesus, então, denuncia. São inúmeros ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós, fariseus hipócritas, ai de vós, mestres da lei. É interessante. Jesus parece aqui que nunca teve problema com nenhum pecador da sua época. Pelo menos ele foi na casa de Zaqueu, ele chamou Mateus, que era um cobrador de imposto, para ser um dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Ele acolheu Madalena, que tinha 7 demônios. Ele acolheu pessoas que tinham uma vida completamente errada. Ele ofereceu milagres e graças a pagãos. Ele deu exemplo em parábolas de samaritano como um modelo. O samaritano era tido como alguém que nem merecia a salvação, né? E ele coloca o bom samaritano como um modelo. Então Jesus é esse homem que revoluciona, e ele nos faz pensar e repensar a nossa conduta religiosa. Sim, porque se a gente não tomar cuidado, a nossa prática religiosa ela acaba afastando mais as pessoas do que atraindo. Sim, quando eu uso a religião como uma vaidade espiritual, como uma arma para poder ser um síndico do céu, para ficar dizendo quem não pode ir para o céu, quem não vai se salvar, a gente acaba caindo exatamente nisso aqui.
uma religiosidade exibicionista, uma religiosidade hipócrita, que na verdade está muito mais preocupada com status, com autorreferencialidade, do que exaltar a Deus, amar a Deus, servir a Deus. E tudo isso disfarçado de religiosidade, de espiritual. Usa-se o catecismo da igreja, usa-se as regras litúrgicas, usa-se elementos da teologia, usa-se a própria palavra de Deus como instrumentos de abuso espiritual. Existe um livro sobre isso. Pessoas que se apoderam do discurso religioso para oprimir, para manipular os outros, para fazer verdadeiras lavagens cerebrais, para poder colocar medo, usar o medo para dominar as pessoas, para explorar as pessoas. Não! Jesus denunciava esse tipo de prática religiosa. Inclusive, ele chamava sepulcros caiados. Vocês por fora são bonitos, vocês se vestem bem, é muita cruz, é muito véu, é muito escapulário, é muita medalha, é muito hábito, é muito pano. Não estou dizendo que isso não seja importante se você usa isso com o verdadeiro sentido que isso tem. E não como uma fantasia, e não como uma máscara para poder esconder a maldade e a crueldade que existe dentro de mim. Às vezes eu posso muito bem. Existe um ditado que diz, né? Cruz no peito, demônio nos feitos. Sabe aquela personagem da novela Perpétua, Perpétua lá da Tieta? Aquilo dali é uma crítica. É uma crítica. Por quê? Porque, infelizmente, sim, tem pessoas que estão na igreja há tanto tempo, mas parece que não muda o comportamento. Não muda o jeito de pensar, não muda o jeito de agir, não muda o jeito de sentir. E, às vezes, a gente acaba afastando as pessoas da vida de fé por causa desse tipo de comportamento. É muita fofoca, é muita picuinha, é muita maldade, tudo bem. Graças a Deus, as pessoas pelo menos estão na igreja. Né? Imagina se estivesse fora. Aí era mais ruim ainda. Não é que para estar na igreja a gente tem que ser perfeito, mas pelo menos a gente precisa viver um processo de conversão, viver um processo de mudança de mentalidade, de comportamento, de transformar o nosso jeito de pensar, de sentir e de agir aos moldes, né, segundo a lógica de Cristo, e não segundo a lógica do meu fundador somente, da minha comunidade, do meu movimento, do que eu acho e penso que é certo. Existem 2000 anos de cristianismo já. E você acha que você inventou a roda, entrou na igreja agora e já quer mudar tudo, quer mudar o bispo, quer mudar o papa, quer mudar o padre, quer mudar a doutrina. Calma. Ei, peraí. Muita água já passou debaixo da ponte, presta atenção. Então hoje a gente para e pensa, será que essas palavras que Jesus foi tão duro com os fariseus, com os mestres da lei, será que não é para mim, não é para você também? Que estamos usando o discurso religioso como autorreferencialidade e, pior ainda, como uma arma para segregar, para polarizar, para afastar as pessoas que estão longe da igreja? É preciso repensar, para saber se a nossa vida de fé ela realmente tem sido um testemunho de sal, luz e fermento na massa, que atrai, que conquista, que salva, e não que afasta e segrega e mata a fé de alguém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.